Eu quero falar com vocês que nessa semana passada a gente teve aí uma reunião, uma reunião onde nós estávamos tratando assuntos para que sejam levados para a COP30. Então foi a pré-COP30 que foi feita aí pela Diocese de Ponta Grossa. E eu fiz alguns pontos, algumas anotações de algo que a gente vem falando e vem discutindo já há algum tempo. E foi uma grande surpresa já na hora que eu cheguei, quando eu vi aí um material e documentos da CNBB, onde você vê que já existiam discussões em relação à propriedade e uso do solo, né, situações, as experiências e os desafios pastorais desde o ano de 1987. Em 87 já era uma discussão aí junto das igrejas para que nós pudéssemos estar pensando sobre um meio ambiente melhor, pensando sobre políticas de sustentabilidade dentro do que a gente pode ser feito. E para isso nós pensamos aí muito das coisas que seriam aí eh, desafios, desafios aí que nós podemos estar falando. E eu listei alguma coisa, então eu vou estar consultando, vou estar lendo para que nós possamos estar aí falando sobre um assunto que é muito importante, esse assunto aí em relação à questão da COP30. Um dos principais pontos que eu venho notando é o seguinte: nós acabamos aí gerando várias discussões, discussões que são feitas através das bolhas onde nós vivemos. Então, enquanto consultor ambiental, enquanto alguém que tem interesse em relação às propriedades rurais, à legislação ambiental e tudo que vem sendo feito, para que a gente possa estar aí avaliando os imóveis, para que a gente possa estar aí entendendo mais sobre esse mercado, eh, eu venho aí participando de todas as discussões, né? Já há alguns anos, como um ambientalista, como dentro da minha formação como engenheiro agrônomo, a gente vem trabalhando aí com licenciamento ambiental, desde a parte do agronegócio até a parte industrial, comercial, né? Por todos os setores, a gente vem buscando aí como que a gente pode estar superando os desafios que nós temos hoje. E será que esses desafios aí são desafios que são possíveis de ser superados? Alguns dos desafios que nós listamos aqui é o desafio da cultura do descarte. Quando nós falamos desde a questão do gerenciamento de resíduos, gerenciamento de efluentes que nós temos aí, nos negócios, a gente acaba imaginando algo aí que acaba entrando como um custo para nossas empresas, mas que pode ser aí uma fonte de renda a partir do momento que existe uma estratégia para que você esteja fazendo logística reversa, para que você esteja fazendo o PGRS da maneira correta, porque o PGRS bem feito, ele vai mostrar aí, né, como que é a utilização da matéria-prima que você faz, quais são os processos que você tem. Então ele faz com que você pense o seu negócio, com que você pense quais são os processos que eu tenho, aonde que eu tenho os descartes dentro dos meus processos, como que eu posso estar sendo cada vez mais eficiente em relação à matéria-prima que eu uso. Então, muitas das coisas que a gente vê, né, um exemplo disso é uma indústria aí de confecção de tecidos, onde eu vi um descarte muito grande que era feito dentro dessa confecção, e essa confecção ela precisava aí estar otimizando os seus processos. E a partir do momento que ela começou a fazer um planejamento melhor em relação aí aos cortes, aproveitamento de tecido, tudo que vinha sendo feito, né, ela acabou aí tendo uma rentabilidade maior, né, ela acabou agindo de forma mais inteligente, de forma mais estratégica. Isso daí aconteceu do mesmo jeito, uma grande metalúrgica, onde foi feito um aproveitamento melhor de corte de chapas. E a partir do momento que fizeram isso, né, você acaba tendo um melhor aproveitamento, acaba tendo menos compras, mais economia e com aproveitamento bem feito, você acaba aí tendo resultados financeiros melhor. Então, esses são dois exemplos, exemplos que você vai desde a peça de tecido, né, até chapas de aço, chapas de ferro aí, que tem um valor agregado, são muito altos para que você possa estar aí
otimizando seus processos. Então, esse desafio da cultura, do descarte, né, é uma das coisas que a gente listou aí, que seria algo que é possível e visível de estar melhorando, né, em relação à questão também do aquecimento global, onde tivemos um professor na parte de agrometeorologia, que ele faz parte aí de um programa onde ele mediu diversos pontos da cidade, né, a questão do calor emitido. E a gente já tem o que está estimado em relação a 1,5 a 2 graus de aumento em relação à temperatura por conta aí dessa falta de vegetação que a gente tem nas cidades, né? Vegetações que não são feitas apenas para questão visual, mas também que cumpram uma função prática. E a gente voltou muito, muito mesmo para essa questão aí do, da conservação nas cidades, né? Porque a gente acaba vendo muita discussão, olhando para o macro e esquecendo de que nós podemos estar fazendo a nossa parte em relação à nossa casa, ao nosso bairro, né, à nossa cidade, para que a gente possa fazer com que isso daí gere melhores resultados. Porque o aquecimento ele começa nas cidades, através do consumo, através aí de vários pontos. Nós tivemos problemas também que nós falamos em relação à falta de água. A falta de água que teve esse ano na cidade, ela causou aí um grande desafio para muitas pessoas e a gente viu a importância na prática do quanto faz falta, né, o consumo consciente da água, para que a gente possa aí estar preservando os recursos naturais e para que a gente possa aí estar conservando tudo a partir da questão como a perda da biodiversidade, né, a degradação social, né, e a desigualdade aí planetária. Então, tudo isso vem em relação à questão do individualismo das pessoas. Esse individualismo que faz com que elas eh, entendam de uma forma diferente questões como questões políticas e econômicas, né? Onde deveriam estar sendo feitas políticas agrícolas, acabam se feitas políticas partidárias, onde deveriam estar sendo feitas políticas ambientais, acabam se sendo feitas aí políticas partidárias, onde deveria ser feita uma política de habitação, acaba sendo feita uma política partidária. E a política, o que que é? É o serviço das pessoas aí em relação à conservação da vida, né? Nós precisamos estar pensando no coletivo. Então, as pessoas que acabam discutindo as questões políticas ou até mesmo fugindo das questões políticas, elas esquecem que o político ele precisa estar a serviço da população, ele precisa estar a serviço da vida. Nós falamos aí também de religiões, né, onde você precisa ter um diálogo da religião com a ciência para que nós possamos estar aí evoluindo cada vez mais e trazendo aí a educação como um novo estilo de vida. Então, qual é a cultura que nós precisamos hoje? Nós precisamos da cultura de um estilo de vida onde as pessoas elas sejam mais tolerantes, onde as pessoas elas possam estar cada vez mais trazendo as discussões de uma forma empática, né? Tendo empatia com o outro, entendendo o pensamento e não querendo impor o pensamento para as outras pessoas. A gente fala também em relação a uma aliança da humanidade com o meio ambiente. Então, tudo isso discutido nessa pré-COP30, né, onde nós precisamos de mais pessoas pensando a questão ambiental, né, e menos pessoas aí discutindo questões políticas partidárias e querendo discutir em relação ao poder. Então, nós precisamos dessa conservação ecológica. E isso é um dos pontos que nós estamos tratando em relação à campanha da fraternidade desse ano, da nossa igreja, de toda a diocese e de toda a religião católica, a qual eu faço parte. Nós estamos aí nos preocupando, estudando documentos feitos pelo Papa Francisco, né, acompanhando as diretrizes
que estão sendo apontadas aí pelo Papa Leão também agora, para que nós possamos estar seguindo um direcionamento e que nós possamos estar mantendo isso de uma forma apolítica ou até mesmo suprapartidária, porque nós precisamos estar nos manifestando, mas não a partir de um pensamento político, de uma ideologia X ou Y, porque nós, enquanto cristãos, precisamos estar cuidando de algo que Deus deixou para nós, para que nós possamos estar aí desenvolvendo e multiplicando isso para as próximas gerações, criando novos ciclos, né, que fazem o sinal aí um sinal do tempo para que nós possamos aí cada vez mais entender como é utilizado esse processo. Deixa eu ver aqui. Opa! E isso foi feito em relação à questão de, de toda a questão climática, né, onde nós começamos a pensar aí 30 COPs que nós tivemos, que são as conferências aí entre os países, que elas possam revisar e implementar instrumentos legais para que as futuras gerações elas possam estar aí tendo o meio ambiente garantido, né? Tendo o direito como nós de poder estar explorando, de poder estar cuidando, como no solo. Se nós acabamos com as questões de uma fertilidade do solo, nós precisamos estar construindo novamente. E uma coisa que foi muito interessante, que foi falado, é em relação ao meio ambiente, que precisa estar sendo cuidado, porque nós, seres humanos, dependemos aí dessas questões ambientais. Porque o meio ambiente ele vai acabar se regenerando. Mas será que nós aguentamos esse processo? Então fica essa reflexão para que nós possamos estar aí não agindo como eco-chatos ou qualquer coisa do sentido, mas para que nós possamos estar aí trazendo benefícios e desenvolvimento para toda a comunidade.